A gente segue para falar agora sobre hora certa antes, 10h29. Vamos falar agora da Comissão de Transparência e Fiscalização e Controle do Senado, que debateu ontem em audiência pública as metodologias e os sistemas usados nas pesquisas eleitorais de intenção de voto. Os detalhes com a Carolina Abelim. A intenção do encontro foi reunir institutos de pesquisa, especialistas e cientistas políticos para debater a possibilidade de uma futura legislação para o setor e que possa evitar erros ou manipulações de dados. O sociólogo e especialista em pesquisas Fábio Gomes ponderou que nestas eleições as intenções de voto de Lula não fugiram do intervalo de erro, mas de Bolsonaro sim, e que uma boa reflexão é se há dificuldade de medir o voto de direita no Brasil. Ele fez sugestões para reduzir a desconfiança. O TSE carece de um corpo técnico de pesquisadores, estatísticos, cientistas sociais, para criar padrões e auditar empresas e pesquisas registradas. Aí alguém pode falar, não, mas isso aí depende de recurso. Quem sabe uma parceria com o IBGE? Quem sabe? O IBGE tem gente de excelência lá. José Luiz Soares Orrico, da empresa Futura Inteligência, disse que as pesquisas são feitas para tirar um retrato de momento e defendeu que a divulgação seja feita de forma responsável. Como é que a informação é passada? Sabe, eu acho que nós passamos, e eu vou insistir, quando eu digo nós, eu me incluo também, nós passamos a impressão de que a eleição está decidida. E a eleição não está decidida, que é outra coisa. Por exemplo, nós não fazemos muito esforço em falar essa coisa do movimento, essa coisa de gente que hoje diz que vai votar no senhor e amanhã diz que vai votar no senhor, e quando chega na urna vota no terceiro. Sabe? Isso tem que ficar mais claro para o eleitor. O eleitor tem que saber que a pesquisa é um mero informativo. 16 institutos de pesquisa foram convidados, mas apenas 4 compareceram. Não foram, por exemplo, Datafolha, IPEC e IPESP. O senador Carlos Portinho, que foi quem convocou a reunião, lamentou e criticou as ausências. Lamentar a ausência dos outros institutos que por acaso formam uma associação que de forma coordenada não compareceram numa audiência que era construtiva e que só reforçam as suspeitas do CAD por essa coordenação de cartel, e por isso as notas dessa audiência serão encaminhadas ao CAD para que ele se debruce sobre esses institutos que não compareceram. O CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, autarquia vinculada ao Ministério da Justiça. Portinho também lamentou a ausência do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ou de qualquer representante do tribunal. Críticas também por parte do senador Eduardo Girão, do Podemos. Um TSE, né, que a gente já chamou várias vezes e não vieram, e não compareceram a várias sessões dessa comissão de transparência, fiscalização e controle. Nós vimos uma parcialidade gigantesca do TSE, escancarada do TSE, onde um candidato podia falar que o outro era genocida e o outro não podia falar que o outro era ex-condenado, era ex-presidiário. Onde já se viu um troço desse? A audiência da comissão nada tem a ver com a tentativa de criar uma CPI das pesquisas eleitorais. O Diogo Schelp, aí, hora certa antes, 10h33 agora. Chamar o Diogo Schelp. Diogo, os institutos de pesquisas conseguem fazer uma previsão do resultado, mas não podem ter certeza se aquela pessoa que respondeu a pesquisa vai votar realmente no candidato que falou na hora da pesquisa, né? Exato, Cláudia. A explicação do funcionário ali, o diretor da Futura, né, um desses institutos de pesquisa que foi escutado aí nessa comissão, explicou muito bem, né? Ele falou, é um retrato do momento e ainda assim há algumas questões que precisam ser levadas em conta. Por exemplo, o fato de que a pessoa que respondeu a pesquisa, ela pode mudar de voto depois, né? Isso ficou muito claro no primeiro turno das eleições, quando o índice, né, que era atribuído, né, a taxa de proporção de pessoas que tinham a intenção de votar em Ciro Gomes, por exemplo,
né, era muito maior do que o que se viu de fato nas urnas depois. Então, uma das possibilidades, porque a pergunta que se fazia, uma das perguntas que chegou a ser feitas é em quem a pessoa votaria numa segunda opção. Muitos dos eleitores de Ciro diziam que votariam em Bolsonaro. Então, é muito provável, né, e uma das explicações que se dá, é que muitos desses eleitores decidiram, na última hora, votar diretamente em Bolsonaro, talvez para evitar um segundo turno e já dar uma vitória a Bolsonaro já de primeira. Então, essa variável existe e precisa ser considerada. Há outros fatores, né, por exemplo, o relato de muitos pesquisadores desses institutos na dificuldade de falar com eleitores de Bolsonaro, muitos que se recusavam, né, muitos de eleitores de direita que se recusavam a dar entrevista, a contribuir com a pesquisa. Isso, obviamente, cria um viés, né, que distorce justamente esse retrato que se tenta fazer. Então, tudo isso precisa ser considerado. O grande problema, né, e críticas aos institutos devem ser feitas e eles precisam melhorar seus métodos, o grande problema é quando se tenta, né, por meio do Congresso, criar leis para censurar os institutos de pesquisa, porque isso é uma forma de violação da liberdade de expressão.